Não foi. Boa noite, então. Agora continuaremos com a leitura do livro De Anima, de Aristóteles, capítulo 4. Começo do capítulo 4, né? Uhum. Há também uma outra opinião a respeito da alma, persuasiva para muitos e não inferior a qualquer uma das outras opiniões mencionadas. É um discurso que apresentou as suas razões como quem presta contas, em discussões proferidas em público. Alguns dizem que a alma é uma espécie de harmonia, que a harmonia é mistura e composição de contrários, e que o corpo é constituído a partir de contrários. Uhum. Eu gostei muito dessa parte dessa harmonia, né? E é muito Uhum. moderno isso também, né? É. Olha, de moderno não tem tanto, não, porque isso aí, na verdade, é a base do pensamento clássico, né? Uhum, A harmonia. Tudo precisa ter uma harmonia. Isso quer dizer que tudo precisa ter algum sentido em toda a história, tanto da natureza quanto da própria humanidade, né? Esse sentido é convergente porque a natureza, os deuses criaram polos de antípodas, né? E essas antípodas, elas se harmonizam consigo, né? Porque que a harmonia é? A harmonia é a beleza. A beleza também é a proporção sagrada de todas as coisas, né? Quando as coisas encontram uma proporção certa, é como se a gente tivesse, como posso dizer, contrabalançando, né? Dois níveis diferentes de sabores, né? Você tem para o amargo, você tem que botar um pouco de doce, que aí você harmoniza, né? Então, isso tem um nome, me foge a memória agora o nome disso, compensação, né? Existe um mecanismo de compensação no universo, né? Também é uma coisa que a gente pode pensar disso, dessa ideia dos opostos que causam harmonia, né? Todavia, a harmonia é uma certa razão ou composição dos mistos, mas a alma não pode ser nenhuma coisa nem outra. Além disso, o mover não é fruto da harmonia, e é, por assim dizer, particularmente isso que todos atribuem à alma. Convém mais falar de harmonia em relação à saúde e às virtudes corporais em geral, do que em relação à alma. Isso ainda seria mais evidente se alguém tentasse atribuir as afecções e funções da alma a alguma harmonia, Sim, pois seria difícil conciliá-las. é, é. De fato, né? Ah, quando diz afecções aqui, é afetações, né? Precisa ter um pouco essa ideia também, né? Não podemos ler apenas como uma questão da doença, né? Mas a questão da afectividade, né? Que é, portanto, aquilo que faz com que as coisas se atraiam ou criem um polo de repulsão também, né? Uhum. Além disso, ao falarmos em harmonia, podemos ter em vista duas coisas. Por um lado, e principalmente, a composição das magnitudes naquilo que tem movimento e posição, quando se ajustam uma à outra, de maneira a não admitir nada congênere entre elas. E, por outro lado, é em sentido derivado, razão dos mistos. Então, nem de um modo nem de outro é razoável que a alma seja harmonia. E é demasiado. Quer fazer algum comentário? Não, pode continuar. Perdão, Rafa. Perdão. E é demasiadamente fácil verificá-lo no caso da composição das partes do corpo, pois as composições da parte são muitas e de muitas maneiras, de que é como, então, considerar o intelecto ser necessário à composição. Uhum. É a parte que pode perceber ou que pode desejar. De maneira similar, é absurdo que a razão da mistura seja a alma, pois a mistura dos elementos não tem a mesma razão no caso da carne e no caso do osso. Disso se segue, então, que haveria também muitas almas por todo o corpo. Se de fato tudo provém da mistura dos elementos, e se a razão da mistura é harmonia e alma. É. Isso é bem interessante que ele está trazendo aqui, porque é uma discussão que muitas vezes a gente passa desapercebida, né? Por exemplo, se a alma é derivada de uma mistura de coisas, de elementos, né?
então ela não teria uma propriedade única só sua, né? Então o Aristóteles está aqui refutando essa ideia, né? Ela não pode ser uma mistura de saúde com doença, ela não pode ser uma mistura de percepção e desejo, porque senão assim ela perderia o seu caráter de próprio, né? Como nós vimos, não é nem ser movimento, né? Porque tem uma autonomia própria, a alma. Ela tem uma autonomia, essa autonomia não é movimento. Movimento é um pouco parte do próprio do desejo ou da percepção da alma, né? Mas não uma harmonia dos dois elementos, né? Desejo por quê? Porque seria de caráter apenas volitivo e percepção porque teria o seu caráter intelectivo aí, né? Colocado. Mas ele está dizendo, não, mas a alma não pode ser uma mediania entre os dois, né? Senão ela perderia a sua própria propriedade, né? A mistura dos elementos não tem a mesma razão no caso da carne, no caso da carne e no caso do osso, né? Que apesar de estarem juntos, eles têm propriedades distintas, né? Então isso ele está tentando refutar porque ele está observando que a alma não pode ser vista desse jeito, né? Como uma composição de uma mistura, né? Vamos prosseguir um pouco. Alguém poderia perguntar precisamente isso a Empedocles, pois ele declara que cada uma das partes do corpo obedece a uma certa razão. A alma realmente é a razão, ou antes é algo diverso e que sobrevém às partes? E ainda, a amizade é causa da mistura fortuita ou da mistura segundo a razão? E a amizade é a razão ou algo distinto à parte da razão? Isso, sem dúvida, apresenta tais dificuldades. Mas, por outro lado, se a alma é algo distinto da mistura, então por que o ser das outras partes dos animais desaparece simultaneamente com o desaparecimento do que é carne? Além disso, se é falso que cada uma das partes tem alma, a alma não se dá razão da mistura, o que é que perece quando a alma se vai? É, boa pergunta. Boa pergunta. Com Se ela é em certeza. fluxo vital, né? O Aristóteles ele entende que a alma é a essência porque quando você morre, você não perde um mero acidente, uma mera característica. Você perde a essência de ser humano, a substância, a ousia, né? É isso que você perde quando você falece, né? Então tem algo na alma que também caracteriza o homem, a própria essência do homem, né? Que não pode ser simplesmente visto como um acidente, né? Uma característica que não influencia na sua essência, né? Então isso é um elemento bem importante que subjaz esse texto de Aristóteles aqui, né? Ele já tem uma ideia de que a alma é parte integrante da essência humana, né? Não tem um ser humano que não tenha alma, caso contrário, ele não está vivo, ele é um corpo morto, ele perde a sua característica principal, né? Que é a inteligência, atribuindo a inteligência, a fala, né? Toda essa organização que cabe à alma organizar, né? Junto com todos os elementos orgânicos do corpo, né? Eles não se dispensam, né? Mas a alma lhe perfaz estes elementos, né? Poderíamos pensar desse jeito, né? Sim. Que a alma não pode ser harmonia nem locomover-se em círculos, fica claro a partir do que foi dito. Mas é possível, como dissemos, que a alma se mova por acidente que mova a si mesma. É possível, por exemplo, que aquilo que ela está seja movido e seja movido justamente pela alma, mas não é possível de nenhuma outra maneira que a alma se mova quanto ao lugar. É bem simples de pensar isso, né? A gente pode usar o nosso pensamento, onde está a nossa alma, né? Para pensar em algo que não está aqui. Né? Contudo, o que pode movimentar a alma de lugar por ela mesma? A gente não consegue. Né? Então, esse é um problema bem interessante, é um problema bem físico, inclusive, né? Não pode Sim, esquecer que esse texto aqui ele é permeado da física aristotélica, né? Permeado dela, né? sim.
E seria mais razoável alguém ter certa dificuldade em relação à alma como movida, tendo em vista o que se segue. Dizemos que a alma se magoa, se alegra, ousa, teme, e ainda que se irrita, percebe e raciocina. E há opiniões de que todas as coisas são movimentos, donde alguém poderia pensar que a alma se move. Isto, contudo, não é necessário, pois mesmo que ao magoar-se, ou alegrar-se, ou raciocinar, sejam especialmente movimentos, e que cada um deles, ou seja, pela alma, por exemplo, que o irritar-se ou temer seja um tipo de movimento do coração, e que o raciocinar seja um tipo de movimento desse órgão, ou talvez de outro, diverso, e que dentre esses, uns ocorrem segundo a locomoção de certas partes movidas, outros segundo a alteração da mesma. Uhum. Quais e como e outras questão. E outra questão. Uhum. Dizer que a alma se irrita é como dizer que a alma tece ou edifica. Talvez seja melhor dizer não que a alma se apieda, ou aprenda, ou raciocine, mas que o homem o faz com a alma. Olha que E interessante isso aqui. Olha que interessante isso aqui. isso é. Né? Bem interessante, né? A alma por si mesma não tem movimento algum, porque precisa de um corpo dentro de um homem. Quer dizer, a gente sempre tenta binarizar a realidade. O Aristóteles diz, não, mas ela está inteiramente perfeita na unidade que é corpo e alma. Né? Ali você tem a inteireza e a grandeza daquilo que faz as coisas serem o que elas são, e não por uma divisão, né? Se fosse assim, a gente pensava e as coisas aconteceriam. Não, nós só pensamos as coisas, elas não de fato aconteceram num nível que o nosso pensamento nos indica, por exemplo, com a memória, né? A memória apenas evoca aquilo, mas não é de fato aquilo, né? É lógico que é um pensamento que nos leva a sensações, né? Nos leva a comoções, uma memória, mas não é necessariamente aquele objeto já passou, já teve o seu momento, né? Isso é bem interessante que o Aristóteles faz aqui, ele está integrando de novo, né? Ele está realmente reintegrando. Isso tem relação com aquele ilemorfismo também, Exatamente. né? Essa é a base do limorfismo. É Entendi. é matéria e forma, ilemorfê, né? E é Hum, muito importante dizer isso, porque como o pensamento platônico ele ficou muito forte, houve muito essa divisão alma e corpo, muito crassa no trabalho do Platão, né? E o Aristóteles, de uma maneira muito refinada, muito refinada, ele tenta dizer, não existe, não é que você não possa ver a alma de uma forma isolada, mas ela não consegue ser isolada de fato. Você pode pegar elementos da alma e vê-los como acidentes, por exemplo, uma emoção de ira, de raiva, né? Só que ou determinado cálculo que você possa fazer e ter um resultado 2 mais 2 igual a 4, por exemplo, né? É uma característica daquele ser que fez uso desta parte, vamos chamar assim, desta qualidade, foi o cálculo, né? Dessa qualidade intelectiva, né? Mas não quer dizer que isso esteja dissociado do corpo, né? Tem que ter um corpo para pensar, junto com uma alma, né? Senão acontece essa doutrina das emanações que o Platão tanto tanto ficou conhecido, né? uhum. Que vem de uma incapacidade nossa de conhecer a verdade. A matéria ela é algo desprezado pelo Platão, e o Aristóteles tenta dizer que a matéria, o estar aqui agora, nesse momento, é uma forma de nós refinarmos a, a matéria com uma finalidade espiritual, uma finalidade de chegar em Deus, por exemplo, né? Chegar na emanação, na primeira das emanações, né? Energia que constitui as coisas, né? Então, isso é uma forma, a gente tem a oportunidade de qualificar essa energia a partir de nós mesmos, a partir da nossa intelecção, né? Então, isso é o grande do Aristóteles, ele não está negando Platão no sentido, por exemplo, que nós encontramos na República, né? Mas ele não concebe
esse desmerecimento da matéria que o Platão tinha, né? Como a gente vê lá no Mênon, né? Esse desprezo que ele tinha pelas qualidades próprias da matéria, né? Todas elas acabariam servindo por finalidade a nos desviar a matéria da finalidade final, que é adquirir virtude, por exemplo, né? Que é chegar ao primeiro motor, ao fitôrgos, né? Perdão, não, é o fitôrgos, isso, o fitôrgos, né? Interessante. Então, isso é bem importante no Aristóteles, bem importante, né? O ilemorfismo, ele é um divisor de águas na filosofia, né? O Aristóteles é um divisor de águas na filosofia, né? Porque você vai começar a partir do Aristóteles a um pensamento mais científico, impreterivelmente, né? Você não vai poder mais desprezar a matéria a partir do Aristóteles. Você vai precisar olhar, entender e poder graduar as diferentes funções. Isso é muito importante na biologia, porque a biologia ela acaba servindo muito para você ir cortando, dividindo e vendo o que diferencia uma coisa da outra, né? E por que aquela coisa é tão específica naquele ser e é tão diferente em outro, né? Então, como é que uma baleia escuta embaixo d'água, né? Ela tem um tipo de cavidade craniana que é específico da baleia, que não tem nada a ver com o nosso jeito de escutar, né? Absolutamente diferente o jeito de escutar, totalmente diferente. Isso nós só saberíamos porque tivemos acesso a poder olhar para aquele animal depois de morto e poder estudá-lo detidamente, né? Claro, na época dos gregos isso era proibido. Eles tinham muita dificuldade de fazer esse adentramento empírico mesmo nas coisas, né? Mas Aristóteles, ele foi novamente fora da curva, porque ele, por ser filho de médico, ele podia observar os corpos. Ele podia ter tempo de observar os corpos, né? Inclusive, isso não foi só um problema no mundo grego, isso foi um problema no mundo islâmico também, né? Os islâmicos também tiveram leis que os proibiam de poder seccionar os corpos. O corpo era sagrado mesmo morto, né? Tinham que ser feitos rituais fúnebres, como são feitos também aqui no Ocidente, né? E de vez em quando os médicos conseguiam fazer essas observações, aí anotavam, né? Faziam descrições mais adequadas do que eles estavam vendo daqueles corpos, né? Então é muito científico, né? Não tem como não ter uma relação científica, né? É muito Com forte, né? certeza. Muito forte, muito forte. E isso não porque o movimento existe nela, mas porque o movimento ora chega até ela, ora parte dela. Tenho aqui uma comunicação, né, entre o corpo e alma e corpo, né? Uhum. Chega e parte, né? Por quê? Porque nós É, temos canais de sentido que as coisas chegam, mas nós emitimos também com alguns desses mesmos canais outras coisas que partem de nós, né? Então o ouvido ouve, mas a boca fala, ela emite, né? Então esses canais todos eles estão integrados dentro da gente, né? São os sentidos, né, que nós temos, né? sim, mas é muito interessante. Ele já entender essa, né? Sim, sim, sim. Na percepção sensível, por exemplo, ela parte de fora e na reminiscência parte dela até chegar ao movimento e à estabilização nos órgãos da percepção. É Uhum. engraçado ele já botar os exemplos aqui, né? Ele já coloca os exemplos, já, né? Não É, ter dúvida, é isso aqui, pá. é isso Entenda. aqui, exatamente. Exatamente. O intelecto parece surgir em nós como uma certa substância e não ser corruptível, pois seria corrompido especialmente pela debilidade da velhice, como ocorre, de fato, com os órgãos da percepção. Uhum. Pois, se o ancião recebesse um ouro igual ao do jovem, veria tão bem quanto ele. Por conseguinte, a velhice não acontece porque a alma sofre algo, e sim o corpo em que ele está, tal como no Uhum. caso da bebedeira e das doenças. É muito fantástico. Uhum. É fantástico isso. Fantástico. O pensar e o inquirir certamente se deterioram quando algum outro órgão interno se corrompe.
mas eles mesmos são impassíveis. O raciocinar, o amar ou odiar não são afecções do intelecto, mas daquele que possui intelecto enquanto o possui. É por isso Uhum. também, quando o possuidor do intelecto se deteriora, não tem nem memória nem ama, pois não eram afecções do intelecto, mas do conjunto que pereceu. Isso é importantíssimo. Hum, Isso é importantíssimo falar. hum. Por quê? Porque na história da filosofia, isso é uma coisa que hoje a ciência não entende isso. Tá aqui. Isso aqui, a ciência não entende isso aqui, ela rejeita isso aqui. Ela rejeita. Não, o, a alma, a alma se deteriorou também a dificuldade de audição de um velho, né? Por quê? Porque se a alma ela é tudo que é vida em mim, se deteriorou também isso. Para a ciência não importa a alma em si, né? Importa o sentido. Se o sentido deteriorou, então isso é o que é o quantificável, né? O que a gente consegue, é o que a ciência consegue mensurar. Agora, aquilo que realmente é o escutar, que não é o órgão do sentido apenas, isso a ciência despreza por completo. Isso é importante fazer uma menção aqui, né? E quando a gente vai pensar em raciocínio, a gente pensa em apenas na lógica. A gente esquece, às vezes, as questões de comparação, por exemplo, né? E ao esquecê-las, por vezes, nós caímos num psicologismo muito raso, né? Que é uma forma de mensurar apenas pelas quantidades. E o Aristóteles está nos dizendo, olha, não é o sentido do corpo que faz a alma, né? A alma vai independer disso. Então ele está dizendo uma coisa mais profunda, né? A nossa noção de eu independe disso. O que é um assunto bem interessante quando você tem patologias mais profundas, que na época Aristóteles não se deteve, como Alzheimer, né? Que a pessoa esquece dela mesma, esquece o que ela é, né? Por Aristóteles, como ele não tinha noção dessa doença, né? Uma doença que esquece aquilo que você é, né? Então, onde é que você está? Se você esquece, você já não tem mais, não, perdeu o sentido, né? Para Aristóteles ficaria muito difícil, eu acredito, ele poder dizer isso, né? Porque até então o que ele está nos registrando, não ouviu, não escutou, mas tem dentro dele uma noção de eu, uma noção de alma, tem um centramento da pessoa dele ali dentro. Agora, com uma doença como Alzheimer, você perde isso, você perde a noção de eu, né? Então, esse seria um problema que, para Aristóteles, ainda assim seria um problema biológico, meramente de um canal receptivo, de um neurônio que não faz essa junção, né? Essa junção que serviria para nos identificar a pessoa como ela mesma, né? E é um bom problema filosófico, né? Porque essa substância da alma, Aristóteles está nos dizendo que ela é um pouco diferente apenas de todos esses elementos psicológicos que a gente está acostumado, né? Ou que servem a um elemento psicológico mais crasso, né? Ela tem algo que também é transcendente a todas essas noções que nós temos de corpo, né? De corporidade, de sentidos do corpo, né? Fica latente, né? A coisa fica latente, fica em potência, né? É. Ela sai do ato e volta à potência, seria É, isso, né? é. Por exemplo, ela poderia, em algum momento, se a gente encontrasse a cura, né, do Alzheimer, poderia fazer uma reversão daquilo, né? E não foi o caso, né? Ninguém encontrou uma... Ou, por exemplo, como ele falou aqui, né? Um rapaz velho receber olhos novos, ele enxergaria melhor, né? Mas não seria uma mudança na alma, né? Então, essa é muito a noção que as ciências têm muita dificuldade de lidar com isso. As ciências não entendem isso aqui. Elas não entendem isso aqui, elas não conseguem partir desse pressuposto que Aristóteles traz nesse parágrafo, né? É igual você pensar em cirurgia dos olhos, né? Quando você coloca uma lente no olho,
volta a funcionar tudo em ordem, né? Se for É, um dia bem feito, é, volta a funcionalidade e já sai da ponta, sai da potência para o ato de novo, né? sai da potência para o ato. Exatamente. Né? Né? Sai da potência para o ato. No que diz respeito ao intelecto, talvez ele seja algo mais divino e impassível. É evidente a partir disso tudo que não é possível que a alma se mova. E se de todo não se move, é claro também que não se move por si mesmo. Sim. É. Das coisas que se dizem, a menos razoável é que a alma é um número que move a si mesmo. Pois há duas impossibilidades. Primeiro, aquelas decorrentes de dizer que a alma se move, e depois, em particular, aquela de dizê-la número. Como compreender que uma unidade se mova? Por qual agente e como se ela é sem partes e indiferenciada? Pois, na medida em que pode mover e é móvel, é necessário que tenha diferenças. Além disso, ao afirmar que a linha em movimento produz a superfície e que o ponto movido produz a linha, então os movimentos da unidade serão linhas, pois o ponto é a unidade que ocupa uma posição, e o número da alma está no lugar e ocupa uma posição. E mais, se de um número é subtraído um número ou unidade, o resto é um número diverso. Mas as plantas e muitos animais, quando seccionados, continuam a viver e parece ser a mesma espécie de alma. Isso é interessante também. Né? Por que que ao perder um pedaço do corpo, você não perde a essência? Né? É aquilo que eu acho que a gente conversou uma vez, né? Que a gente pode até fazer truques com a mente de uma pessoa perder o braço, mas continuar sentindo o braço, né? A nossa mente tende a mostrar exatamente isso, né? Há uma continuidade, né? Quer dizer, uma extensão da alma ali, naquele lugar, né? Eu acho que a gente conversou até no último encontro disso. Acho que foi isso, né? Foi no último encontro que a gente falou de braço fantasma, de membros fantasmas, né? Mesmo os fantasmas. Né? Similarmente, parece não haver diferença entre falar de unidade e de corpúsculos, pois, se os átomos esféricos de Demócrito também se tornarem pontos, conservando-se somente a quantidade, haverá algo neles ora movente, ora movido, tal como no contínuo. O enunciado se cumpre não por diferir em magnitude ou em pequenez, mas por ser uma quantidade. Por isso é necessário haver algo que faça mover as unidades. E, se no animal o que faz mover é a alma, também o será no número. Por conseguinte, a alma não será ambos, o que faz mover e o que é movido, mas somente o que faz mover. E como então isso que faz mover pode ser unidade, é preciso haver algo nela, alguma diferença em relação às outras unidades. Mas qual seria a diferença do ponto unitário, se não a posição? Difícil isso aqui. Difícil, né? Porque para Aristóteles tem que ter, você precisa ter uma unidade e um número, né? Para você poder ter uma certa, como posso dizer assim, para que as coisas possam, de fato, ter uma integridade enquanto coisas, né? E aqui ele está dizendo justamente um problema. Eu lembrei que acima, a questão do membro amputado, talvez o Nicoleles tenha acertado nessa sem se dar conta, né? Que ele acertou quando ele fez um homem voltar a chutar uma bola de futebol na Copa do Mundo de 2014, né? Porque ele fez um homem não apenas chutar a bola por um movimento do eletrodo que reconheceu o cérebro dele chutando aquela bola, mas ele fez também ele sentir que chutou a bola, o que é uma coisa impressionante, né? Mas corrobora essa ideia de que um membro amputado pode voltar a sentir alguma coisa ali, ele está ali, o fantasma está ali, né? Por quê? Porque se for um encaixe mesmo da minha cabeça, a percepção, né, da minha cabeça com uma parte do meu corpo,
que já estava lá, já era para estar lá, então você restabeleceu a natureza da sua própria alma ali, né? E isso o Nicoleles fez lá, naquele jogo de futebol que ele fez um paralítico andar, né? Impressionante aquilo, né? Ainda hoje é impressionante aquela cena. Eu lembro bastante disso. O rapaz, ele levantou, né? Ele estava sentado, ele levantou É. e deu o chute na bola, né? Eu lembro disso aí. E o rapaz disse que ele sentiu o chute da bola. Ele Sim. não apenas fez o movimento, ele sentiu. E isso é mais interessante, né? Sim. Porque se ele apenas tivesse feito, seria um movimento elétrico, né? Movimento mecânico, né? Ele sentiu, quer dizer, foi dentro dele, passou por uma instância dentro daquilo que ele reconhece como sendo ele mesmo. Né? E Aristóteles não tem essa tecnologia e ia saber essas coisas. Exatamente. E eu não sei se o Nicoleles leu Aristóteles, mas ele chegou nesse resultado aqui, né? Chegou, né? Se, por um lado, essas unidades dentro do corpo são diferentes dos pontos do corpo, serão dois conjuntos de unidades ocupando o mesmo lugar. Cada unidade ocupará o espaço de um ponto. E agora, se duas coisas podem estar no mesmo espaço, o que impede de estar um número ilimitado? Pois aquilo que ocupa um lugar indivisível também é indivisível. Eu sublinhei aqui porque eu achei muito bom. Se, por outro lado, o número da alma consiste nos pontos do corpo, ou se o número dos pontos do corpo é a alma, porque nem todos os corpos têm alma, pois em todos parecem haver pontos ou mesmo pontos limitados. Por fim, como é possível serem os pontos separados e desligados do corpo, se as linhas não são divididas em pontos? Olha que interessante isso aqui, né? Ele está tentando nos dizer, então, que é difícil você ter uma quantidade de alma, né? Justamente por essa questão do indivisível, né? De uma quantidade infinita, por exemplo, né? Que também seria indivisível para o pensamento grego, né? Seria tão grande que era infinito, né? Seria indivisível. Você não conseguiria mais dividir. Em algum momento, você não conseguiria mais ter uma dimensão da quantidade daquilo, né? Seria uma proporção pequena e, consequentemente, infinita, né? Que é aquela coisa que a gente vê no paradoxo do Zenão, né? O giz nunca chega na parede, né? Ele sempre pode ser dividido infinitamente, né? Então, para o pensamento grego tem essa questão, né? Por exemplo, se a gente encontraria a alma num determinado ponto específico do corpo, ele está dizendo não teria como isso, né? Porque ele é indivisível, né? Esse aspecto seria indivisível, né? Fantástico, né? É muito fantástico. Fantástico, é um pensamento muito abstrato, muito abstrato. Muito, muito difícil até hoje para entender. Sim, é difícil de entender. A gente tem que criar esquemas, a gente tem que criar outros esquemas na cabeça, né? Sim. A gente tem que pensar, eu usei esse do Zenão para dar um exemplo, né? Você joga o giz na parede, o giz não chega. Para o paradoxo do Zenão, não chega, porque ele é infinitamente divisível, né? Então, nunca chega, né? Infinito. Isso também tem aquela relação com a regressão infinita, né? Que o pessoal também fala, né? O tempo também não pode regredir infinitamente, não tem uma coisa assim também? Não, o tempo ele não pode ser... tem uma lei, né? Uma lei, inclusive da termodinâmica, né? Que diz que o tempo ele não pode ser... como é que se diz? Ele sempre vai... A seta do tempo, ela sempre avança, nunca volta, né? Você não consegue fazer voltar, né? Então, quando você tira a pasta de dente da pasta, você tira a pasta da pasta de dente, você não consegue fazer ela voltar para a pasta de dente. Você não volta o tempo para fazer ela voltar. É impossível fazer ela voltar, né? Então, isso também é uma noção aristotélica bem forte, né? Você não consegue mudar o tempo de lugar aqui, nesse aspecto, né? Mudar o deslocamento no tempo, né? Você consegue fazer deslocamento para o futuro, mas não para o passado, né? Sim. Interessante. Vamos mais um pouquinho aqui? Vamos mais um pouquinho, vamos lá. Dá tempo. Capítulo 5. Capítulo 5, vamos lá. Como dissemos, a isso se apresenta em primeiro lugar a dificuldade de dizer algo idêntico, aquele que supõe que a alma é um corpo composto de partículas sutis. E, em segundo lugar,
absurdo peculiar de dizer, como Demócrito, que ele se move pela alma. Pois, se a alma está de fato... Sim, continua. Pois se a alma está de fato por todo o corpo que sente, é necessário estar no mesmo lugar dois corpos, supondo-se que a alma é um certo corpo, quanto àqueles que dizem que ele é um número ou é necessário estar em um único ponto, muitos pontos, ou todo e qualquer corpo terá alma, supondo-se que nenhum número diferente e diverso do número de pontos subsistente no corpo sobrevém. Sim. E apresenta-se a dificuldade de que o animal seria movido pelo número da mesma maneira como dissemos que Demócrito fazia com que ele se movesse. Em que difere dizer pequenas esferas ou grandes unidades, ou, em geral, unidades em locomoção? Pois, de uma maneira ou de outra, é necessário que o animal seja movido, porque elas se movem. Aquele que combinaram em um único princípio, movimento e número, enfrentam essas e muitas outras dificuldades do tipo, pois é impossível não somente que essa seja a definição da alma, como também que seja um acidente. E isso se tornaria claro se alguém tentasse, a partir dessa formulação, explicar as afecções e as funções da alma. Por exemplo, os raciocínios, percepções, prazeres, dores e assim por diante, pois, como já dissemos, nem mesmo adivinhar seria fácil, a partir dos aspectos de número e de movimento. Faz muito sentido. Novamente, Aristóteles nos põe o problema, olha, não, a numeração, a quantificação não é possível, né? Não é possível, né? Você precisa ter uma unidade que está sempre sendo evocada de novo, para você falar de alma, né? E ela é uma unidade tão específica, né, que ela é capaz de trazer essas coisas para o nosso corpo e nós reconhecermos como, de fato, coisas reais do nosso corpo, né? Não são meras ficções ou invenções da nossa cabeça, elas são reais. Então, tem consequências, elas, né? Sim. Tem consequências para o nosso corpo, né? Tem... Ainda que não sejam equivalentes, no final, né, ao corpo, né? A alma não é equivalente ao corpo. E três são os modos que chegaram até nós, segundo os quais se define a alma. Agora tá ficando legal. Uns dizem que ela é o que mais pode mover por mover-se a si mesma. Outros, que ela é um corpo composto de partes mais sutis ou que ela é o mais incorpóreo de todos os corpos. Já discorremos mais ou menos sobre as dificuldades e oposições que tais opiniões enfrentam. Resta examinar a definição que afirma ser a alma composta a partir dos elementos, pois seus defensores dizem que tem de ser desse modo a fim de que ela tenha percepção sensível dos seres e conheça cada um deles. Mas também se apresentam a essa formulação necessariamente muitas impossibilidades. Sim. Essa parte é muito legal, né? É. Eles sustentam que ela conhece o semelhante pelo semelhante. Vou marcar aqui que essa como se afirmassem que a alma é idêntica àquilo que conhece. Mas não se conhecem somente os elementos, sim muitas outras coisas. Claro. Ou melhor, talvez elas sejam infinitas em número a partir dos elementos. A alma conhece e percebe do que cada uma das coisas é composta, que seja, mas por meio de que conhecerá e perceberá o conjunto. Por exemplo, o que é divindade? Homem, carne ou osso, bem como qualquer outro composto. Pois cada um dos compostos contém os elementos não de uma maneira qualquer, mas segundo uma certa razão e composição. Assim como Empedócles diz do osso, é a terra amável e seus vales de amplos peitos, 2 das 8 partes recebeu da radios nestes, 4 de Hefestos, e os ossos nasceram brancos.
Isso aqui ainda é o problema, né? Vamos terminar esse parágrafo aqui, vamos terminar ele rapidinho. Vamos lá. Então, não resulta em vantagem alguma estarem os elementos na alma, se não estiverem também a razão, as razões e a composição, pois cada elemento conhecerá o semelhante, mas nada conhecerá o osso ou o homem, a menos que esse também seja na alma, que isso é impossível, nem é preciso dizer, quem teria dúvida a respeito de estar na alma uma pedra ou um homem. O mesmo ocorre com o bem e o não bem, da mesma maneira em todos os demais casos. Isso aqui é genial, né? Porque é o problema que a ciência não consegue entender. Eu vou repetir isso, né? A ciência não consegue entender isso, né? A ciência ela vai dividindo tudo por quantidades, por unidades, por distâncias, por microátomos, micropartículas de matéria, mas o que faz com que isso seja percebido como é que ele usa o exemplo aqui, né, Semelhante com que semelhante. uma pedra ou um homem, Uhum. né, quer dizer que a alma olha a pedra, mas ela não se confunde com a pedra, ela se vê, não, eu estou dentro de um homem, não estou dentro da pedra, eu estou só olhando, é o corpo que está olhando a pedra, então essa unidade organizada é o que a ciência não consegue entrar, né? É o ponto que a ciência não consegue entrar, né? E não tem como entrar. A gente não criou um jeito de ter uma prova disso que não seja, primeiro, por esse raciocínio que o Aristóteles nos mostrou aqui, e pelas próprias identificações que a nossa inteligência vai ganhando durante a vida, que vão nos nomeando como nós mesmos, né? A gente não pode esquecer que o Aristóteles está trabalhando com algumas configurações, né? Teriam muitas outras configurações, né? Essas são as mais básicas, mais crassas, que configuram a alma como uma parte organizada dentro do meu corpo, né? Mas que não se reduz a isto, né? Quer dizer, ele está nos dizendo, olha, o mistério é grande e eu passo a bola para quem conseguir investigar esse mistério também, né? Porque ele não se reduz só porque o Aristóteles está falando isso, né? Ele vai muito além, né? No nosso encontro passado nós falamos um pouco, o Alex trouxe as outras experiências, aquelas que nós conversamos, as de difícil, raros eventos na natureza, mas que acontecem, né? Sim. A alma também entra nesse aspecto. Existem muitos fenômenos raros que a alma presencia, vê, e que são difíceis de você ter uma execução numa CNTP, né? Condições normais de temperatura e pressão, por um método positivista de repetição, né? Você não consegue ter isso, né? Você tem muitos raros momentos. Então, Aristóteles... fala. Eu acho assim também que nesse último parte aqui do parágrafo, eu achei, como você falou da questão da científica, o mesmo ocorre com o bem e o não bem. Da mesma, eu achei isso muito dar uma solada, né? Isso dá uma com uma voadora. De certa maneira, a gente entende que é um bem e não bem que está embutido na alma, né? Que já está. A gente não consegue explicar ainda, mas também está meio. A gente explica por certos elementos que se coadunam com a natureza própria das coisas, né? Seguir a natureza delas, mas não totalmente. Sim. Senão nós acabaríamos causando a nossa própria autodestruição, se fosse assim, né? Então, existe um certo elemento que é natural, que a gente sente que é natural porque ele só continua a expressar bem o que é próprio desse lemorfismo, dessa natureza própria de ser homem, de ser humano, mas eu preciso, com a intelecção, chegar à virtude, né? Que isso é outro capítulo desse elemento da alma, né? Eu não chego só com a consciência de que eu sou um ser natural, eu não chego aí. Eu preciso de algum elemento a mais, que é o aperfeiçoamento desse elemento da alma, né? Senão ela se imiscui nesse elemento meramente instintivo que eu tenho dentro de mim, né? E aí você reduz o homem a uma coisa que ele não enxerga bem, que é o que a gente está fazendo com a nossa sociedade hoje, né? Nós estamos reduzindo o homem a impulsos primitivos, animalescos, né? Não estamos dando subsídio
para ele crescer e se fortificar com boas virtudes, com bons exemplos e boas ações, né? E aí o homem vai se perdendo, né? Ele vai se definindo, vai se animalizando, né? É fantástico. É muito. É. Quer mais um parágrafo hoje? Vamos ficando por aqui hoje. Tá bom. Já fomos bem. Tudo bem. Já fomos bem. O próximo parágrafo encerra o capítulo ou ainda não? Deixa eu ver. Não, ainda tem. Vai longe. Vai longe. Tá, vai longe. Esse capítulo é um pouquinho mais compridinho. Tudo bem. Tem mais 2, 3 páginas. Não, vamos mais parágrafo. Vamos lá. Vamos mais uma? Vamos mais. Cativou aí, né? Pegou aí. Cativo. A discussão é muito bom. Ouvi. Além disso, uma vez que de muitos modos se diz o ser, pois pode significar, por um lado, algo determinado, e por outro, quantidade ou qualidade, ou ainda algumas outra das diversas categorias. Seria alma composta de todos ou não, mas não parece haver elementos comuns a todas elas. Ora, será a alma composta somente daqueles elementos que são comuns à substância? Como então conhece ainda cada um dos outros? Ou se dirá que há elementos e princípios particulares a cada gênero e que a alma é constituída de todos eles? Isso é muito, né? Isso aqui só vai ser respondido na Idade Média. Eu falei com vocês naquele outro encontro sobre o Duns Scoto. Isso. Ele vai entrar nesse ponto aqui, exatamente nesse ponto aqui, um ponto nebuloso, né? Não, na obra do Aristóteles ele entra, né? Existe uma particularidade muito específica que dá um tom que a gente chamaria hoje de complexidade, né? Mas o Duns Scoto chamou de esseidade, né? Que é esse tom de cada vez mais aprofundamento que nós podemos ter com a nossa própria alma, né? Que vai nos complexizando, vai nos tornando cada vez mais nós mesmos, para nós mesmos, né? Então isso é extremamente importante. Isso tem um caráter de restituição de vida para nós, porque o problema é a nossa massificação enquanto seres humanos. Sim. É quando você vai lá num local e você é atendido como uma coisa, não como um ser humano na sua grandiosidade. E você também não começa a ver mais as pessoas assim também. Esse desprezo que nós temos por nós mesmos, que é um problema que o Brasil está enfrentando. O Brasil está com muita dificuldade, na minha opinião, nesse momento, de poder começar a se valorizar como país, com pessoas que têm muitos valores, e que esses valores precisam ficar aqui no Brasil e não irem embora do Brasil ou copiarem coisas lá fora. A gente não consegue fazer isso, a gente vai demorar muito tempo ainda. Eu acho que é um passo importante de Aristóteles, seria um passo muito bom se nós lêssemos Aristóteles para nós também, Sim. né? E não só ler Aristóteles pensando, porque é um cara da cultura. Não, vamos usar ele, não olhando como um cara de uma cultura estrangeira, mas um cara que serve para nós pensarmos a nossa especificidade aqui, nosso ser que precisa se unir, se valorizar como um ser humano importante para o outro também me valorizar como um ser humano importante. Porque isso aqui era forte nos gregos. Os gregos se viam, esse cara aqui merece sentar ao meu lado, ele tem algo para dar para as pessoas que vale, né? E não é apenas a minha relação de intimidade com ele, é para além disso, a grandiosidade da sua alma, né? É isso que eles chamaram de Mahatma na Índia, né? A grande alma, né? Chegou na excelência, na virtude, né? É o tzadik no hebraico, né? O santo no catolicismo, né? Tem esse elemento aí que é importante para todos, né? É um bom exemplo para todos. Né? É o necessário, né? É o necessário. Agora sim, ficamos aqui então. Não, vamos terminar. Luiz Fernando. Ô, Luiz Fernando, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Você chegou no finzinhozinho. Oi? Você chegou no finzinhozinho da aula. Mas não era 8h30 que começaria? Sim, mas agora é 9h30. Ah, caraca, desculpa. Mas, isso acontece muito. Fica tranquilo. Porque eu cheguei na faculdade agora, entendeu? Aí eu achei que era das 10 horas. Aí eu... Entendi.
Tá beleza, então. Na próxima vez cheguei um pouco mais cedo. Tá, se você chegar às 8h30, a gente começa às 8h30, agora você chegou às 9h30. Aí... Ah, sim, cara, que confusão minha. Fiz uma confusão. Tranquilo, mas fica até o Eu já finalzinho. errei muito também, já errei bastante. Tudo bom, tudo bem. Tudo bem? Só para você saber, Luiz Fernando, a gente está lendo o parágrafo 410-13. Você tem o livro? Você tem o... Tá meio Cadê? Desculpa, aqui. o quê? Você tem o livro, o PDF do livro aqui? Você tem ele? Qual livro? De Ânima. Ah, tenho esse livro. Tá. Tenho Tá ele, eu tenho ele em versão espanhol também. Ah, que bom. Versão tradução portuguesa. Portuguesa. É daquela editora, né? Eu também esqueci o nome Eu também esqueci o nome. Né? Calúcio. Calúcio Bubequiano, é? Não, mas é outra editora, eu acho que é. Eu esqueci o nome da editora, nem reparei, não. Não sei o que é civilização, uma coisa civilização. Tá. A gente está no parágrafo 410 a 13. Entendi. E por que pareça, infelizmente acabei perdendo a aula, né? Mas o momento é o conteúdo que eu estou abordando na disciplina de metafísica. Então, que estou estudando o que é Santo Agostinho. Santo Agostinho. É um nome parecido agora. Talvez. Não. É São Agostinho, alguma coisa assim. São Agostinho. Sim, Santo Agostinho. Da aula de metafísica. Aí eu estou estudando ele baseadamente com esse livro de Ânima. Ah, que legal. Que bom. Aí serve como reforço. Serve como reforço. Beleza, isso é bom. Muito Sim, bom. Aí eu pretendo não só estudar, né, metafísica, mas se me especializar, assim, tentar no futuro, assim, futuramente me especializar nessa disciplina. Legal. Entende? Mesmo que não fique de especialização, é um conhecimento, né? Acho que é Sim, bom. é o conhecimento. Conhecimento. Certo, pessoal, ficamos aqui. Voltamos semana. Vamos só terminar o parágrafo. É verdade, perdão. Vamos lá, terminar. A alma seria, então, quantidade, qualidade e substância. Mas é impossível que a substância seja composta dos elementos da quantidade e não seja a quantidade ela mesma. Estas e outras dificuldades do tipo se colocam, então, para aqueles que dizem que a alma é composta de todos os elementos. Eu volto à ideia de que isso aqui foi a dúvida do Aristóteles, que só foi depois repensada e muito bem repensada pelo Duns Scoto, né? Na escolástica inglesa, né? Então, traduzido em português? Sim, tem traduções. É? Eu tive aula com um especialista dele aqui na PUC, o Pitt. Ele é um dos caras que movimenta a filosofia medieval no Brasil, esse cara, inclusive o Pitt, aqui da PUC. E tem traduções dele, sim. Eu não li muito Duns Scoto, tá? Eu não sou um cara que não fui tão longe ali, mas tem os Pensadores, tem tradução do Duns Scoto, né? Aquela coleção Pensadores, e tem livros traduzidos, sim, outros livros dele, né? Bom saber. Tem bastante coisa. E ele é muito conhecido até porque ele foi professor do William Novoca, né? Que foi que repartiu a metafísica da religião, né? Ele corta. Na verdade, não seria a metafísica, seria a ciência da religião. Ele reparte, né? Ele quer fazer uma cisão do mundo material com o mundo do pensamento, que não era aristotélica propriamente, mas era a cisão que ele propôs devido a algumas questões ali de matéria e forma que ele estava analisando. Ele faz essa inserção que se chamou de nominalismo, né? Nominalismo radical, né? Foi esse do Duns Scoto, né? E aí você entende porque que isso aqui não é mais visto em ciência, né?
É muito por causa desse cara, o Oca, né? Que fez esses trabalhos aí, se eu não me engano, é Ciência e Verdade, o nome do trabalho dele, se eu não me engano. Esse eu li, sim. Eu li muito. É um trabalho pequenininho, do Oca, né? Mas aí é o capítulo da medieval, né? Nós estamos aqui no Totó. Doutor. A intimidade, a intimidade. Deixar medieval para o Luiz Eduardo, né? Que é o que está Isso, coordenando o GT de medieval. exatamente. Tá bom, pessoal. Então é isso aí, né? Beleza. Beleza. Vamos Depois, sobre... Luiz Fernando, Oi. essa gravação depois eu vou pôr no YouTube, tá? Vai pro YouTube? Já tem no Qual, YouTube uma. qual é o YouTube mesmo? Genefil. Jennifer. Tá tudo bem. Tudo bem. Já tem lá uma aula. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, perfeitamente. Sim, tudo bem. Então Beleza. tá bom. Eu vou rever a gravação. Assim, eu vou ouvir a gravação, na verdade. Tá, ouça lá. Pra não ficar bem perdido na próxima aula. Tá, a gente começou no capítulo 4 do livro 1 do De Anima, tá? Ok. Tá? Ok. Certo. Vai estar ali, você vai ver depois. Beleza. Alô. Bom, falou, então. Um abraço Tenha uma aí, boa pessoal. noite. Tenha uma boa noite. Tá. Tudo bem.